Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, eu sou João Vitor, aluno do programa de pós-graduação de ensino de ciências e matemática no nível de mestrado, orientado pelo professor Dr. Reginaldo Alberto Meloni, aqui da Universidade Federal de São Paulo, e a nossa dissertação versa sobre o interdiscurso da interdisciplinaridade no ensino de ciências na década de 1970 e seus efeitos de sentido em legislações e materiais didáticos da época. Pois bem, quando a gente fala sobre interdisciplinaridade, ela é uma das temáticas mais propaladas do nosso meio educacional ultimamente. A gente tem aí os parâmetros curriculares nacionais, a nossa Base Nacional Comum Curricular e o termo aparece em destaque. Entretanto, ele não é problematizado em sua vertente histórica. Não se considera a sua polissemia, não se consideram as suas complexidades inerentes ao termo. Portanto, a partir disso, propomos investigar quais os sentidos do interdiscurso da interdisciplinaridade são produzidos entre a Lei 5.692 de 71, suas resoluções e pareceres, bem como as obras de Walnir Chagas e os materiais didáticos e guias de orientações docentes do período, considerando suas distintas origens. Pois bem, qual que é a nossa ideia? Já que a interdisciplinaridade ela não é problematizada em sua vertente histórica, por que não estudá-la desse modo? Por que não voltarmos à origem do termo, que ocorreu sobretudo a sua grande explanação em nível nacional e internacional na década de 1970? Por que não verificarmos como a origem do termo ocorreu no ensino de ciências no Brasil? Quais foram os sentidos mais propalados do termo, tanto no âmbito da legislação, quanto no âmbito aí dos materiais didáticos e das obras do Walnir Chagas, que foi considerado um dos grandes expoentes, participou de inúmeros relatórios relacionados a legislações do período, foi um grande ideólogo da década de 70 no regime educacional brasileiro, considerando que naquele período a gente vivia uma época de ditadura militar. Pois bem, qual que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que ao investigarmos esse interdiscurso da interdisciplinaridade na década de 1970, vamos observar nos materiais sentidos que se dissociam de um padrão idealizado. Se dissociam por quê? Porque a interdisciplinaridade ela é, sobretudo, polissêmica. Então, nós consideramos que a polissemia ela dificultou uma ação mais coerente, uma definição mais concisa, uma prática mais incisiva do termo. No nosso referencial teórico acerca da interdisciplinaridade, nós observamos que ela é estudada sobre múltiplas perspectivas. Por exemplo, a gente tem a interdisciplinaridade como níveis de integração, aquela ideia de multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, a partir dos níveis de cooperação e coordenação entre conteúdos. Também observamos que a interdisciplinaridade aparece como atitude, no seguinte sentido, de utilizar as experiências dos outros como complementares às nossas próprias experiências. E também há discussões que vão desconsiderar essas duas vertentes iniciais porque vão indicá-la como algo metodológico. É o caso, por exemplo, do Jansky, Bianchetti e do Etches, que irão nos dizer que a interdisciplinaridade ela não é metodológica, ela não é definida de forma a priori, mas de forma a partir daquilo que o objeto demanda. Ou seja, a interdisciplinaridade é uma relação epistemológica, sobretudo entre sujeito e objeto, considerando essa demanda que o objeto pede por múltiplas disciplinas. E também, no nosso referencial teórico, vimos uma grande discussão entre a interdisciplinaridade científica e a escolar. Do mesmo modo em que há discussões sobre disciplinas científicas e as disciplinas escolares, as suas diferenças, a interdisciplinaridade também há essa investigação, também há esse estudo. Por exemplo, a interdisciplinaridade escolar, ela é considerada no âmbito didático, curricular, pedagógico, ela é considerada nas especificidades das matérias, no caso do ensino de ciências, e o próprio ensino de ciências aqui no Brasil, no referencial, por exemplo, da Marantino, Celes, Ferreira, Alice Casimiro Lopes e Macedo, nós percebemos que
as ciências elas foram tributárias de uma ideia de integração para o seu ensino, que seria pedagogicamente interessante iniciar o aluno através de um ensino integrado, contextualizado e também utilitário. Dessa forma, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo principal é investigar os múltiplos sentidos do interdiscurso da interdisciplinaridade, tanto na Lei 5.692 de 71, como em suas resoluções e pareceres, e nas obras de Walmir Chagas e nos materiais didáticos e guias de orientações de ensino de ciências no período. E os nossos objetivos específicos é fazer essa relação, essa investigação histórica da dimensão do conceito de interdisciplinaridade, examinando aí as tendências, os distanciamentos e as aproximações nos materiais didáticos e guias investigados. Pois bem, a natureza de nossa pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa que combinou aí uma pesquisa documental através das legislações com pesquisa bibliográfica, uma vez que a ideia é não apenas verificar aquilo que é proclamado em lei, como também aquilo que é corporificado, como aquilo que é colocado em prática, se aquilo que é proclamado de fato é atingido, porque entre o ideal e o real há toda uma contradição, há toda uma relação de poder, há toda uma não linearidade de ocorrências que precisam ser investigadas. E aí, para a gente fazer essa teorização da interpretação, nós utilizamos o instrumento da análise de discurso, porque a análise de discurso ela considera o texto em relação a outros textos, ela considera o discurso em relação a outros discursos, ela considera a perspectiva histórica nesse discurso, ela considera a perspectiva das relações de poder, das intencionalidades, das contradições, dos conflitos. E aí, qual que foi o resultado? Quando a gente volta lá na década de 1970 no Brasil, a gente percebe que houve a Lei 5.692 de 1971, que reorganizou o ensino primário e secundário da época. A ideia era construir uma escola única. Uma escola, nos 8 primeiros anos, seria o nível de primeiro grau, e nos 3 ou 4 anos seguintes, uma escola de segundo grau que levaria o aluno a ter uma profissão, uma profissionalização obrigatória, no sentido também de formar mão de obra para o mercado de trabalho. E aí, diante dessa organização escolar, o que a gente observou? Que as matérias eram divididas em 3 grandes eixos: comunicação e expressão, estudos sociais e o nosso foco, ciências. Dessa forma, a ideia original do legislador é que as ciências pudessem ter um diálogo com as demais áreas. Quanto à forma de estruturação do ensino, o ensino ele foi pautado numa perspectiva de se trabalhar a partir do geral indo para o específico, do concreto para o abstrato. Por exemplo, o ensino de ciências. Nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, ele seria trabalhado na forma de iniciação às ciências, na forma de atividades, no sentido de aproximar com aquilo que é concreto. Aqui a gente tem um ensino integrado que vai recontextualizar a ideia do escolanovismo de se trabalhar a partir de algo mais concreto. Posteriormente, a iniciação às ciências seria trabalhada com as disciplinas matemática e ciências, na forma de áreas de estudo, e lá no ensino do segundo grau, a gente tem a disciplinarização do conhecimento a partir da matemática, das ciências físicas e das ciências biológicas. Qual que é a ideia? A ideia, então, é partir de um âmbito geral para um âmbito específico. E o Walmir Chagas ele vai justificar isso a partir das ideias do escolanovismo e do Brunner e do Piaget. Do Piaget, por quê? Porque nos períodos finais da adolescência, os adolescentes conseguem trabalhar sobre hipóteses. Então, seria ideal ter um ensino disciplinar nos anos finais. A ideia de Brunner está relacionada com o currículo em espiral, de você trabalhar um conteúdo de forma mais integrada e aí, quando vai subindo o nível escolar, vai tratando das especificidades. Ou seja, essa ideia de interdisciplinaridade, de integração, ela reuniu diversas tendências, uma perspectiva escolanovista, recontextualizou a ideia de Brunner, de Piaget, recontextualizou também a dimensão tecnicista, lembrando que o segundo grau levaria os alunos a ter uma profissão, então você criaria um eixo coeso de conhecimentos, uma base integrada para posterior diversificação. Então,
Inicialmente, quando a gente analisa as resoluções, a legislação e as obras de Walner Chagas, vemos essa perspectiva. Por outro lado, nós analisamos também 5 materiais didáticos, sendo 3 livros de ciências e 2 guias de professores. E o que a gente observou nesses guias docentes e nesses materiais didáticos? Nós observamos que a formação discursiva principal não foi a interdisciplinaridade. A formação discursiva principal foi o eixo experimentação, foi o eixo metodologia científica, foi o eixo de se trabalhar com a ideia de movimento de renovação do ensino de ciências. A interdisciplinaridade, ela ficou em segundo plano, ela não foi problematizada. Embora se pensasse um ensino integrado de ciências, essa integração ela não fora problematizada. Não se discutiu as limitações, não se discutiu os conflitos, não se problematizou como o professor seria formado nesse aspecto. Por quê? Porque o discurso principal foi a experimentação, foi a renovação do ensino de ciências. Ou seja, o que a gente notou? Que apesar da palavra interdisciplinaridade não ser utilizada de forma explícita, por isso que a gente utilizou o termo interdiscurso, a gente tem uma perspectiva de integração que fora trabalhada na forma de organizar o sistema de ensino e na forma aí de tentar manter uma coesão voltada para a profissionalização obrigatória. Nos materiais didáticos, o foco principal foi discutir o aspecto experimental das ciências e não a sua integração ou interdisciplinaridade. Dessa forma, a nossa hipótese ela foi parcialmente corroborada. Por quê? Porque a interdisciplinaridade ela não é apenas uma questão linguística. Ela está situada, é um conceito marcado, não é um conceito fixo, não é um conceito estável, mas é um conceito com nuances, que no período houve uma escolha por se fundamentar o ensino de ciências na base da experimentação e não da interdisciplinaridade. Então, o interdiscurso da interdisciplinaridade ele ficou difuso, ele não foi estável. Ele, para além da sua polissemia, é também um discurso histórico, é também envolvido as relações de poder, as contradições e conflitos. Então, não é só uma questão linguística, é uma questão histórica, é uma perspectiva a ser trabalhada nas relações de poder. Portanto, houve uma escolha para se fundamentar o ensino de ciências no período à base da experimentação, à base da metodologia científica. As nossas referências para a apresentação e o nosso muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.